Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de geografia, para dar continuidade naquele estudo sobre as regiões brasileiras, no que concerne atividades econômicas, no que se refere às atividades econômicas. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, entender um pouco mais sobre as principais atividades econômicas da região Nordeste, certo? Mas antes da gente falar da nossa aula, vamos ler os recadinhos importantes que a gente lembra todas as vezes para vocês, ao longo das nossas aulas aí. Então, tem o material de vocês em mãos, lápis, caderno, caneta, para que vocês possam anotar atividades, responder, acompanhar a aula adequadamente. Para o registro da frequência, vocês têm que entrar no aplicativo, fazer atividade obrigatória e enviar essa atividade, e aí fica lá registrada a tua presença. Não esqueçam de fazer isso, que é bem importante. Também realizem as outras atividades que ficam disponíveis no aplicativo. É através delas que o teu professor conseguirá acompanhar o teu rendimento, saber se você está conseguindo, se está entendendo. Se você tem dúvidas, você também pode perguntar através do aplicativo para que consiga realizar todas elas. Aqueles alunos que estão acompanhando só pela TV, que estão com dificuldade de acesso, entrem em contato com a escola para retirar o material impresso, também realizar as atividades e devolver lá devidamente identificada para que o professor também acompanhe teu rendimento, certo? Então, dito tudo isso aí que é importante, vamos lá para o objetivo da nossa aula de hoje. Identificar as principais características das atividades econômicas da região Nordeste. Então, o que a gente quer pensar nessa aula de hoje? O que são as atividades econômicas? São aquelas que geram algum recurso financeiro, que geram um lucro, que estão relacionadas a valor. Então, pensar nessas atividades e aí como elas são importantes para a vida das pessoas. Porque quando eu penso nas atividades econômicas, eu estou pensando onde as pessoas trabalham e onde se gera a renda. Então, está tudo interligado, tudo relacionado. Também, quando eu penso nas atividades econômicas, a gente vai falar do uso dos recursos, das modificações no espaço geográfico, e tudo isso é um conjunto de coisas para a gente entender como funciona, como está organizado determinado espaço geográfico. Por isso a importância de a gente estudar as atividades econômicas, e aqui no caso a gente está falando de cada região. Quando eu penso ali então naquela ideia de produção, circulação e consumo, então o que se produz, como isso chega nos mercados, nos lugares onde as pessoas vão adquirir, vão comprar, vão consumir através da circulação, através dos meios de transporte. Claro que a gente vai só trabalhar uma ideia geral para que vocês vão aprendendo ali os conceitos, entendendo um pouco mais. E depois, quem tiver curiosidade, pode até se aprofundar em relação ao assunto, certo? Então, primeira coisa lá, qual é a base da economia da região Nordeste? Como ela está organizada? Quais são as principais atividades que geram lá recursos econômicos, né, que sustentam a economia dessa região? Então, vamos pensar juntos lá. A economia da região Nordeste é baseada na agricultura, extrativismo vegetal e mineral, indústria, comércio e atividades turísticas, né? Então, as principais, o que nós vamos ter ali de importante, algumas que estão ligadas ali ao setor primário, principalmente a agricultura, que historicamente a gente tem ali referências, né, dessa produção agrícola na região Nordeste, desde a chegada dos colonizadores. E aí outras atividades, como as atividades turísticas, que também nós vamos falar um pouco, elas se tornam cada vez mais importantes para o desenvolvimento econômico da região Nordeste. Então, está aqui a ideia da base econômica, né? O que a gente pode dizer? Que ela é diversificada, que nós temos ali diferentes tipos de atividades econômicas que são desenvolvidas no Nordeste para que se gere renda, trabalho e desenvolvimento econômico desta região, tá? Então, pensando lá um pouquinho, que tipos de atividade, o que eu tenho ali de atividades econômicas, o que é feito, o que é cultivado, o que é plantado, o que é extraído da natureza, as atividades turísticas também, que são realizadas para gerar ali todas as riquezas da região, né? Está relacionado com aquela ideia lá do PIB, que a gente falou numa das primeiras aulas que tratamos sobre economia, a produção de riquezas. Quando eu falo em atividades econômicas, eu estou falando que está sendo produzida alguma riqueza ali. A soma dessas riquezas a gente chama de PIB, que é o Produto Interno Bruto,
Então vamos lá. Se desenvolve a agricultura da cana-de-açúcar, e isso aqui é desde a chegada dos colonizadores, então nós temos a produção da cana-de-açúcar historicamente na região Nordeste, principalmente numa área ali que é chamada de Zona da Mata, naquelas subdivisões da região Nordeste. Então nós temos 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. A Zona da Mata compreende o quê? Compreende a região litorânea, ali mais próximo do litoral. É nesta porção ali que historicamente a gente teve a produção da cana-de-açúcar, certo? Desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, então a gente vai ter uma grande quantidade ali nesse sentido de produção de cana-de-açúcar. Com destaque ali para Alagoas, Pernambuco e Paraíba, que são grandes produtores. E aí já falamos ali da questão histórica, né, de produção da cana-de-açúcar e outros itens que nós vamos ter ali que são produzidos para atender essa questão econômica da região são o milho, o feijão, a mandioca, a castanha de caju, a banana, o sisal. Então vejam ali a diversidade de itens que são produzidos para favorecer o desenvolvimento econômico da região Nordeste. O que nós vamos ter ali? Eu trouxe também aquela ideia lá da região do Meio Norte. Ela é um pouco diferente porque já está mais próximo ali da floresta amazônica. A gente chama de Meio Norte aquela região de transição entre o sertão e a floresta amazônica, entre uma região mais seca e uma região mais úmida. Então, ela tem algumas características ali que vão favorecer o desenvolvimento de alguns itens agrícolas, diferente, por exemplo, do sertão, que é uma região mais seca, né? Então, nós temos ali as áreas de planícies dos rios, por isso falamos planícies fluviais, que são aproveitadas principalmente para a cultura do arroz, para o cultivo do arroz. Então, é outro item importante ali da agricultura que é desenvolvido principalmente nesta sub-região ali do Nordeste, certo? O solo é corrigido em alguns momentos ali. Lembra que a gente falou lá de colocar alguns produtos no solo para que ele tenha nutrientes suficientes para desenvolver as plantas, para desenvolver a agricultura. Então, é essa correção, essa ideia ali de colocar no solo algum nutriente ou alguma coisa que está faltando para que esse solo se torne mais fértil ou produza mais. Então, a gente tem isso principalmente ali na região do sul do Maranhão, que desenvolve o quê? A cultura da soja, porque está muito próximo ali de regiões do Tocantins, do Mato Grosso e algumas porções da região norte ali já próximo da Amazônia, que desenvolvem ali a cultura da soja, certo? Então, bem importante também. A Bahia é o segundo produtor nacional de laranja e algodão do país. Então, é outro item bem importante para o desenvolvimento econômico ali. Quando a gente fala de agricultura da região, é a produção de algodão e a Bahia é um dos maiores produtores aí nesse sentido, certo? Então, vamos conhecendo ali um pouquinho o que é produzido e em que partes da região Nordeste é produzido. Muitas coisas que chegam para nós enquanto consumidores, a gente não tem nem ideia de onde é produzido, de como isso acontece. Quando a gente trata das questões econômicas e geografia, é justamente para a gente entender de onde vem aquilo que consumimos, né? E aí a gente conhece em cada região do Brasil como tudo isso acontece ali, né? Se destaca também na produção de soja ali o Ceará, o Piauí e o Rio Grande do Norte. Produz o algodão que é naturalmente colorido. Então, houve ali um estudo e algumas modificações genéticas, vamos dizer assim, que fazem com que o algodão produzido lá seja colorido. Então, já sai lá em cores diferentes, não somente o branco, né, que é o tradicional na produção ali do algodão. Outra questão importante quando eu falo de produção no Nordeste é a fruticultura. E nos últimos tempos nós temos uma produção bem significativa em algumas áreas ali que antes não tinham essa característica, mas que com algumas políticas ali, com desenvolvimento de investimento, acaba sendo favorecida essa ideia da produção de frutas. E aí nós vamos ter várias áreas do Nordeste ali que hoje tem essa característica da fruticultura irrigada.
principalmente em regiões ali próximas ao Rio São Francisco, que favorece essa ideia da irrigação e da produção, né? E outros rios ali, como o Rio Açu, que são tributários ali ou afluentes do São Francisco, né? Produção de melão e melancia, no Vale Médio ali do São Francisco, como a gente falou, principalmente em Petrolina, em Juazeiro, que são duas áreas ali, duas cidades que têm essa característica da fruticultura irrigada. E aí nós vamos ter ali vários itens, vários tipos de frutas que são produzidos nesta região, certo? E que são vendidas no mercado interno e também exportadas. Olha a importância desse desenvolvimento desta atividade de fruticultura irrigada, que vai movimentar, que vai gerar recursos, que vai ativar a economia, movimentar a economia, tanto para vender dentro do Brasil, quanto para mandar para outros países. Então vejam a importância das atividades econômicas para produzir as riquezas em um determinado lugar, certo? E aí, primeira perguntinha lá para a gente pensar um pouquinho a respeito dessa primeira parte ali, principalmente entendendo a agricultura, o que é produzido, em que estados, quais são os principais itens produzidos ali. Então a pergunta é, em que regiões ou estados do Nordeste se destaca a fruticultura? Podem copiar a pergunta, se quiserem, no caderno, escolherem a opção, responder adequadamente, deixar registrado aí e a gente já volta com a correção.
Voltamos ali com o exercício, então, que tinha ficado para vocês responderem e relembrarem um pouquinho dessa primeira parte explicada, em que regiões ou estados do Nordeste se destaca a fruticultura. Quando eu coloquei aqui as regiões do Nordeste, né, o Nordeste é uma macro-região brasileira, né, das grandes regiões brasileiras. Dentro de cada uma das 5 grandes regiões do Brasil, a gente tem as subdivisões. Então, é dessas que eu estou falando ali. Quais são elas? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Tá? Então, o que nós vamos ter ali? Onde se destaca a fruticultura? Na região ali do Rio Açu, no Rio Grande do Norte, bem como ali no Vale do Rio São Francisco, que a gente também tinha falado da importância do Rio São Francisco, principalmente no sertão do Nordeste, por onde ele passa e onde nós vamos ter o desenvolvimento da fruticultura irrigada, certo? Então, uma respostinha ali bem tranquila, né, para que vocês tivessem anotado no caderno. Continuando com essa ideia de desenvolvimento de atividades econômicas, vamos falar do extrativismo, que também é presente no Nordeste, faz parte do setor primário da economia, lembram lá que a gente falou? E aí como funciona? No setor de extração, o Nordeste se destaca na produção de petróleo e gás natural. Vejam que são 2 itens bem importantes aí para a economia, não só da região, como de todo o mundo, quando a gente fala do petróleo, do gás natural, que são muito utilizados para diferentes atividades econômicas, né? A disponibilidade de combustíveis, o plástico, tudo isso que é derivado do petróleo. Então, se eu tenho a extração desse recurso, eu vou ter ali uma importância para a economia daquele lugar, né? Aí nós temos, no caso do Nordeste, essa característica. Em alguns estados ali, como a Bahia, o Sergipe, entre outros, a gente vai ter essa atividade extrativista ali, que está dentro do extrativismo que você divide em mineral e vegetal, né? Neste caso, mineral. Nós temos ali no litoral, então, exploração do petróleo. O Rio Grande do Norte produz 95% do sal marinho. Então, o sal que nós utilizamos muitas vezes, de onde ele é explorado, como é retirado esse recurso da natureza. Então, nós temos ali o Rio Grande do Norte como um dos grandes produtores do sal marinho. Bem importante também para as atividades da sociedade como um todo, né? E o estado de Pernambuco é responsável por 95% da produção ali do gesso brasileiro, e o gesso a gente sabe que é utilizado em diferentes atividades aí também. Então vejam, quando a gente fala da importância econômica de cada um dos lugares e o que é produzido, e o que chega na nossa casa, e o que nós utilizamos enquanto sociedade como um todo, muitas vezes a gente não tem nem ideia de onde vem. Então justamente vamos pensar ali e entender de onde vêm todos esses produtos, né? O Nordeste possui ali jazidas de granito, que é um tipo de rocha que é utilizado largamente aí pela sociedade, desde as pias das casas de muitas pessoas, né? Banheiros, pisos, tudo mais, então tem uma utilização muito grande, né? Pedras preciosas e semi-preciosas, nós temos algumas áreas no Nordeste que fazem essa extração, então está dentro da ideia ali do extrativismo, né? Ali citei alguns exemplos, né, de minas que têm reservas significativas em termos mundiais de pedras preciosas, semi-preciosas e granito. O babaçu, que é encontrado ali no Piauí, no Maranhão, também é extraído e utilizado principalmente para quê? Para a fabricação ali de óleo, né? Retira-se o óleo para fabricar sabão, margarina, cremes, entre outras coisas. E também se utiliza a palha ali para fabricar cestas, esteiras e outros itens. Então veja que retira-se da natureza, que eu estou falando daí do extrativismo vegetal. Eu vou retirar da natureza algo que pode ser aproveitado. E vejam de quantas formas tudo isso pode ser aproveitado. Então por isso é importante a gente entender essas características. Nos últimos tempos, o Nordeste, primeiro assim, historicamente, o Nordeste foi uma região extremamente desenvolvida no início da colonização do Brasil. As principais atividades econômicas estavam concentradas naquela região. E aí depois a gente viu lá que tiveram alguns fatores, a mudança da capital e outras coisas que acabaram mudando esse cenário. E o processo de industrialização, ele começa na região sudeste
E só nos últimos tempos é que a gente vai ter uma industrialização significativa no Nordeste. Então começa essa ideia de industrialização na região Nordeste. Tá? E aí nós vamos ter alguns exemplos ali de complexos industriais, né? Principalmente em Pernambuco ali, polos de investimento. Então há investimentos do governo para atrair indústrias para aquela região, para que o processo de industrialização se efetive, aconteça naquele lugar. Então, a região Nordeste, nos últimos tempos, ela vive um intenso processo de industrialização. Ou seja, muitas indústrias estão indo se instalar naquela região, que até então era bem menor nesse sentido, né? São mais ali de 120 empresas, como, por exemplo, refinarias ali que atendem naquela ideia lá de usar o petróleo, de refinar o petróleo e transformar em produtos ali que são utilizados por toda a sociedade. E aí eu coloquei alguns exemplos ali de grandes empresas instaladas no Nordeste. Polo automotivo de Pernambuco, localizado ali na porção norte ali do estado, né? Instalação entre as grandes empresas, fábricas, ali nós vamos ter uma fábrica da Fiat, né, que são as montadoras de veículos, então são bem importantes para o desenvolvimento econômico local, para a geração de empregos, essas grandes empresas, e outras indústrias que nós vamos ter ali, como as indústrias mecânicas, de papel, de produtos alimentícios, de tecidos, né, a indústria têxtil, de material elétrico. Então vejam que são várias ali que são atraídas para a região nos últimos tempos e se instalam lá. Isso sem falar naquelas que vão transformar ali o petróleo em produtos a serem consumidos pela sociedade. E aí nós vamos ter ali o polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, que é extremamente importante, não só para o Nordeste, mas para o Brasil como um todo, certo? Então, por isso coloquei ali para vocês. E aí nós vamos ter a instalação de refinarias ali que vão desenvolver esse trabalho e essa atividade industrial. Perguntinha ali também, mais uma para a gente pensar nessa segunda parte ali. Os tipos de indústrias presentes no Nordeste, quais são? Respondam lá e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com o exercício que ficou para vocês responderem quais os tipos de indústrias presentes no Nordeste. Então nós falamos delas lá, automobilísticas, petroquímicas, mecânicas, de papel, de alimentos, de tecidos, entre outras, né? Então muitas que foram atraídas ali para a região Nordeste. Quem respondeu letra A lá no caderno, tá certo. Vocês podem, se preferirem, copiar a questão e colocar a resposta certa depois lá para ficar organizadinho aí o material de estudo de vocês, certo? Continuando lá, outro setor importante dentro do setor terciário, que é setor de serviços, nós vamos ter no Nordeste, bem significativo, que é o turismo. Então, a atividade turística no Nordeste é importantíssima para a economia da região, certo? O que nós vamos ter ali? Áreas naturais, de belezas naturais. O litoral é muito extenso, tudo isso favorece o desenvolvimento do turismo. Então, características naturais da região litorânea ali vão atrair pessoas para conhecer, pessoas do mundo todo. As praias são muito bonitas, são praias de águas mais quentes, então tudo isso são motivos que atraem a população. Outro elemento importante ali é o arquipélago de Fernando de Noronha, né, que pertence ali ao estado de Pernambuco, e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Cânions de São Francisco. Então, olha quantas belezas naturais nós vamos ter no Nordeste que acabam atraindo pessoas e desenvolvendo ali o turismo, certo? Além disso, nós vamos ter as cidades históricas. Lembram lá que a gente estudou a questão histórica, os grupos que chegaram na região, as cidades que foram sendo construídas ali por esses grupos portugueses, holandeses. Nós temos características que remetem a esse período colonial, então são cidades históricas que têm essas referências e que aí também acabam atraindo pessoas para conhecer, para visitar, fomentando ali, né, desenvolvendo ainda mais o turismo, certo? Então nós temos ali essas questões. Outro fator que é novo, então nós falamos lá da fruticultura e esse item está dentro dessa ideia, é a produção de frutas ali, e aí nós vamos ter uma rota do vinho no Nordeste, no Vale do São Francisco ali, vinícolas que são instaladas em diferentes cidades e que atraem turistas, que recebem visitantes para conhecer essas áreas, para degustar, enfim, o que é produzido ali. Então, outro fator importante ali na atividade turística, né? Aí eu trouxe um mapa que vai mostrar para nós. Então, nós temos aqui esta área ali da fruticultura irrigada, principalmente da produção de uvas, né? E que é o que atrai turistas para a região, né? Caminha ali o Vale do São Francisco para ser um dos importantes produtores de vinhos, né? De uvas e vinhos. Então, extremamente importante para a economia da região, tanto a produção da fruta ou dos derivados dela, como é o caso do vinho, como também a atração de turistas para essas áreas. Ali eu trouxe uma imagem, né, que mostra essa ideia da produção de frutas, principalmente de uvas, que está sendo bem significativo, e serve para atender quem? Mercado regional, a região ali, e até mesmo para mandar para outras partes do mundo aí na exportação, tá? O algodão que a gente tinha falado lá, a cultura do algodão, que também é bem importante para a região, e eu queria destacar aqui aquela ideia lá do algodão colorido que é produzido no Nordeste. Então nós temos ali do Sudeste do Piauí a cultura da soja, a Bahia, grande produtor de laranja, e aí nós vamos ter outras culturas aqui, principalmente do algodão no Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. Então vejo que todos os estados participam ali das atividades econômicas. Perguntinha 3, para a gente pensar ali na questão do turismo. Entre as características que potencializam o turismo no Nordeste, podemos destacar quais? Respondam lá, a gente já volta para corrigir.
Voltamos ali com a correção da atividade para vocês. Características que potencializam o turismo, as belezas naturais, um extenso litoral, os centros históricos ali são os principais atrativos da região Nordeste, certo? Continuando ainda com aquela ideia, a gente tinha falado sobre a exploração ali do sal marinho, e aí eu trouxe uma imagem para a gente entender ali, nas regiões litorâneas, eles fazem piscinas ali, aí represam a água, ela vai evaporar e vai ficar ali só o sal para exploração, né? Então, bem importante essa ideia ali do extrativismo na região e principalmente ali o sal marinho, que a região Nordeste é grande produtora, né? E para a gente pensar como é que isso circula, então vamos falar um pouquinho dos meios de transporte no Nordeste, como a gente falou da região Norte lá também. Os mais utilizados no Nordeste, entre eles estão as motos, então existe uma grande quantidade ali de motos que são utilizadas como meio de transporte, desde para o deslocamento das pessoas para o trabalho, para levar e trazer produtos, então é bem importante a moto ali para as atividades que são desenvolvidas, né? Cidades nordestinas são exemplo de crescimento no número de motos nas ruas, então nós temos ali Parnaíba, Juazeiro do Norte, que tem grandes frotas de motos ali circulando nessas cidades e importantes até para levar produtos e toda essa atividade ali de circulação, certo? Aí nós vamos ter ali o número de carros, que é 3 vezes maior do que o de motos, corresponde ali a 58%, né? Em algumas cidades ali eu trouxe exemplos justamente falando desse crescimento do número de motos, que é bem importante para as atividades da região, porque facilita o transporte de muitas coisas, né? E aí nós temos até inclusive ali os mototaxistas, que é para o transporte de passageiros. Então vejam o quanto a moto é importante ali quando eu penso nos meios de transporte de algumas áreas ali da região Nordeste, certo? Carros e ônibus também são utilizados, bastante utilizados, principalmente para as viagens ali entre municípios e entre estados da região, né? A bicicleta é outro meio de transporte em algumas áreas ali litorâneas, mais próximas, então as pessoas acabam utilizando a bicicleta também para o deslocamento ali dentro das áreas urbanas, né? Outro que eu trouxe que é bem importante a gente ver, que é um transporte alternativo de pouca segurança, ou nenhuma, quase podemos dizer, é o chamado ali pau de arara, que ele é um transporte irregular, na verdade, ele não é autorizado justamente pelos riscos que oferece para transportar ali pessoas e até produtos são transportados, né? Caminhões que são adaptados para o transporte de passageiros. Eu trouxe ali algumas imagens, já vou mostrar para vocês. E aí aqui é justamente para a gente ter essa ideia do que nós temos de estrutura ali de transporte nas regiões. Então aqui nós vamos ter os portos que são utilizados na região Nordeste, que ligam com outras regiões do Brasil. A gente chama de cabotagem, né? Esse de ir de um porto para o outro em região litorânea, então isso é muito utilizado no Nordeste. E nós vamos ter ali o rodoviário, se a gente olhar no Nordeste, que é um dos principais utilizados ali na região, certo? Que é o que está em vermelhinho ali, então é o que nós mais temos utilizado. E aqui a imagem, então, ali do pau de arara, que é aquela adaptação lá dos caminhões, extremamente perigosa, mas que ainda é utilizado, principalmente no interior do Nordeste, para transportar pessoas ali, a imagem ali do caminhão na rodovia, transportando as pessoas, certo? Distribuição da população economicamente ativa, ou seja, pessoas trabalham onde? Nós falamos de várias atividades econômicas, mas onde as pessoas trabalham? Então, no Nordeste, aqui nós vamos ter, se eu dividir por setor, primário, secundário, terciário, nós vamos ter ali boa parte no setor primário e no setor terciário, porque são as duas principais áreas, os dois principais setores que nós temos o desenvolvimento ali mais acentuado. A indústria, agora, nos últimos tempos, é que ela está despontando, então, por isso que nós vamos ter essa característica aqui, certo? E aí, ali, distribuição de pessoas ocupadas, segundo o IBGE, ali nas grandes regiões, em 2019. Então, o que nós temos ali? Empregados, no primeiro gráfico, no Nordeste, 63,9%, certo?
que trabalham ali por conta própria no Nordeste, 29,3 pessoas. E os empregadores ali nós vamos ter 3,6. Então aqui, para se ter uma ideia, onde as pessoas trabalham, já que nós falamos de atividades econômicas, então vamos entender um pouquinho onde as pessoas trabalham ali. E aí, só para a gente recapitular, em cada uma das sub-regiões, quais são as principais atividades econômicas? Então, Zona da Mata, nós vamos ter ali a atividade industrial, que é bem diversificada, a extração de minérios e, portanto, a instalação das empresas nessas áreas, né? E também a produção agropecuária, que é voltada para exportação. Então, é a região mais desenvolvida economicamente, se a gente pensar ali no Nordeste. Qual é a parte do Nordeste mais desenvolvida economicamente? É a Zona da Mata ali, que é próximo do litoral. Aí nós vamos ter ali o Agreste. O Agreste, que é próximo da Zona da Mata, está ligado ali a atividades primárias, agricultura e pecuária, justamente para atender muitas vezes as demandas ali, principalmente de fornecimento de alimentos para a Zona da Mata, onde está concentrada a maior parte da população. Já que na Zona da Mata eu tenho a produção voltada para exportação, quem é que vai atender o consumo interno? É a região do Agreste, com a produção ali de alimentos, isso é bem importante. No sertão, nós vamos ter agropecuária com um destaque ali para a criação de caprinos, certo? Bem importante ali na região, mas toda atividade agropecuária, claro que tem a questão da seca ali, daquela característica natural, que às vezes dificulta o desenvolvimento ou o avanço do desenvolvimento na região, certo? No sertão. E o meio norte, ligado às atividades rurais, principalmente ali vamos dar um destaque para o extrativismo, porque fica naquela área lá da Mata dos Cocais, então que oferece alguns itens ali que podem ser extraídos da natureza e transformados ali para serem vendidos para outras partes do mundo, né? Existem grandes latifúndios ali também, principalmente mais na porção sul desta área, que estão ligados ali com a produção da soja, que a gente também tinha falado na aula de hoje. Então, só para entender um pouquinho de cada região. Última perguntinha da aula para vocês responderem ali. Consiste em adaptações para o transporte de passageiros, improvisado, né, para substituir ali os ônibus convencionais. A que se refere essa afirmação ali? Responda, a gente já volta com a correção e finalização da aula.
Voltamos ali com a correção da atividade, então a afirmação se refere ao transporte em caminhões adaptados, que a gente chama de pau de arara. Certo, pessoal? Então, assim, muita informação, muito conteúdo, espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Na próxima aula voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.